Oi, pessoal. Hoje a gente vai continuar a leitura da Filosofia da Crise, do Mário Ferreira dos Santos, né? Capítulo 8º, Ontologia da Crise. Mas antes eu tinha falado que ele é a nota de rodapé, né? Do capítulo 7º, sobre emergência e predisponência. Então, antes da gente ler o capítulo 8, eu vou fazer esse adicional, né? Que para não deixar o último vídeo muito grande, eu decidi cortar. Então, a nota de rodapé diz o seguinte: a geração vital consiste em transmitir uma forma da mesma espécie ao ser gerado, como se dá na geração humana, ou seja, a mulher humana, ela gera em si um feto humano. O ser vivo é gerado pelo ser vivo. Isso aqui é a primeira lei da biogênese. Neste caso, seria um exemplo da predisponência criando a emergência, ou seja, do elemento externo ao ser que emerge, fazendo um processo de geração. Ou seja, o ventre da mãe, ele é uma coisa externa ao bebê, né? Não é o bebê, e que é necessário que ele esteja ali para ele se desenvolver durante um tempo. Mas né, ele estando ali já acontece a geração da vida, né? Ali já acontece a fecundação. Então, na geração vital, na geração de vida, a gente tem esse exemplo, né, de uma vida pré-existente sempre gerando uma vida, né? E não o nada gerando uma vida. É mais um exemplo dessa interatuação entre ambas que propriamente uma prova a favor da predisponência apenas. E a razão surge porque é preciso saber que a vida transmitida não é criada pelos antecedentes, mas pela emergência que neles prossegue e se transmite ao novo ser. Ou seja, uma transferência de esquemas. Não há propriamente interrupções na vida. A vida deste ser prossegue a vida do primeiro ser. Ou seja, então você tem a vida da mãe, o nada e o bebê. Não. Na medida que tem a fecundação, ali já tem o nascimento de um novo ser. Que não é fragmentado, ou seja, ele não vai virando um nada e reformulando-se ao modo do ser e assim por diante, né? A existência, ela tem começo, meio e fim. Mas ela não tem começo, meio e fim, começo, meio e fim, começo, meio e fim, começo, meio e fim. Né? Ela não fica se intercalando. A vida... O aspecto formal que cada vida pode ter já é produto de uma série de processões ativas e passivas que estão na passagem das formas virtuais para as formas atuais. Né? Geralmente acontece em correspondência mesmo, né? A forma humana da mãe, o bebê vai compartilhar essa forma humana também. Né? Não vai ter uma forma não humana. Mas, mais ou menos isso. Mas não tem muito segredo aqui. O aspecto formal, dando a passagem das formas virtuais para as atuais, como a semente é a forma virtual do arbusto, e este, como forma atual, é a forma virtual da árvore, e assim sucessivamente. Então a semente, ela tem a forma virtual de arbusto, que é um prometeico, uma coisa que ela pode ser, e quando ela vira arbusto, aquilo que ela já foi, a semente, entra no epimeteico, aquilo que não acontece mais. Né? Porque não vai ter regressão, o arbusto voltar a virar semente. Né? Ele pode produzir outras sementes, que poderão virar outros arbustos, mas ele si próprio não regressa no tempo, até pela própria seta da segunda lei da termodinâmica. O ser vivo, enquanto não está definitivamente formado, conhece dessas atualizações formais como expõem os escotistas. Mas aqui tangemos o terreno da cosmologia, e esse é o ponto a ser examinado em nossas obras de problemática sobre temas cosmológicos. A emergência não se separa nunca da predisponência anterior, nem da que acompanha, mas a geração de um ser depende dessa predisponência antecedente, já que contém virtualmente a emergência, que é propriamente a natureza das coisas, tornada mais do ângulo essencial, sua forma. Em filosofia concreta, expomos apoliticamente o juízo necessário à prova dessa tese. Ou seja, a mãe só gera um neném dentro dela porque ela tem possibilidade de geração. Então ela já contém essa possibilidade, já contém essa potência, que pode se atualizar ou não. Depende muito da situação. Mas ontologicamente, né, e biologicamente, no caso aqui da geração vital, o ser gerado dentro do ventre da mãe não é a mãe. Você tem uma distinção formal, um compartilhamento substancial e uma distinção a nível celular, tá bom? Então não chega a ser um órgão
um órgão adjunto da mulher, como por exemplo uma vesícula biliar ou um apêndice, tá? Bom, agora a gente vai para o capítulo Ontologia da Crise. O nome parece que é amedrontante, mas o capítulo não é tão difícil assim. O anterior era bem mais difícil. A década dialética, eu já vou começar a ler, tá? A década dialética é assim uma metodologia que se pode empregar para clareamento das ideias, através das ideias pelo nexo de realidade que as unifica, como o clareamento dos fatos pelos fatos, pelo nexo de idealidade que neles há. A gente sempre trabalha na dialética do Mário com esses nexos, né? Com esses pontos de conexão. Quer dizer, o objeto ele pode ser abstraído, mas ele sempre é devolvido à concreção do qual ele faz parte. Num livro chamado Problemática da Filosofia Concreta, que o Mário Ferreira dos Santos não terminou de escrever, segundo alguns relatos que eu ouvi, um dos problemas que ele apresenta na filosofia concreta, ele mesmo examina o próprio sistema, é que se a concreção que se analisa, ela realmente é a concreção, ou se ela realmente é toda a concreção. Ou seja, se a concreção que eu olho, as 10 chaves do objeto, elas são realmente só 10, ou se tem outras que são incognoscíveis a mim. A gente não vai falar disso hoje, porque não tem muito a ver com o assunto, mas o próprio Mário Ferreira dos Santos não apenas elogiou o sistema, mas também questionou o próprio sistema, né? Embora ele sempre considerou o sistema como válido, independente se a gente capta a concreção completa ou concreção parcial, né? Porque concreção é concere, é crescer junto, né? Então, se você ignora alguma coisa que é possível captar, você já está cometendo um abstratismo, né? Se tem alguma coisa de pano de fundo, né? No entanto, ela não é em totalidade cognoscível, né? Como o Mário expõe no Teoria do Conhecimento. Mas ele ia escrever um livro só sobre isso, né? No Teoria do Conhecimento ele apenas rabisca, é um capítulo, né? Que é diferente de escrever um livro com 10 capítulos. De todo modo, ele sempre vai usar esse método, independente de até onde ele pode ir. É a década dialética uma metodologia para penetrar na crise e examiná-la. Pode-se agora estabelecer duas expressões que geram tantas desconfianças. Se com a década dialética podemos construir uma filosofia da crise, com ela podemos evitar uma filosofia de crise. A primeira é o produto de um exame da crise em seus dois períodos, que colima por uma visão concreta da totalidade. A segunda é uma filosofia que surge de uma abstração, ou pelo excesso da diácrise, ao abrir e aprofundar abismos, ou pela atualização excessiva da síncrese, que termina por reduzir um dos termos antinômicos da crise a um único, tentando construir uma filosofia da identidade, mas pela abstração de um dos opostos, cuja positividade passa a ser negada ou reduzida a outra. Isso aqui é o que o Parmênides fez, isso aqui é o que o René Descartes fez, isso aqui é o que o Georg Berkeley fez, certo? Vocês vão ver que essa noção de síncrese e diácrise, como a estipulação dos conceitos filosofia da crise e filosofia de crise, elas têm um aval muito bacana e uma flexibilidade muito boa para a gente analisar a história da filosofia. É uma coisa até divertida de fazer, parece que não, mas para quem gosta de filosofia, se diverte fazendo esse tipo de análise. O que não significa que a análise não vai ser séria, mas ela vai ser agradável. Dessa forma, a filosofia de um Parmênides é uma filosofia de crise. Putz, eu acabei de falar, né? Adivinhei. Pois reduziu tudo à identidade, virtualizando a heterogeneidade a ponto de negá-la por excesso de atualização sem crítica. O Parmênides faz isso mesmo. A filosofia de Heráclito é uma filosofia de crise, porque atualizando a heterogeneidade, excedia-se na atualização da diácrise. O mecanismo de Demócrito é uma filosofia de crise, porque abre os abismos entre os particulares átomos, para reduzir toda a realidade ao nexo apenas das figuras, surgidas da agregação e da desagregação, abrindo um abismo no vazio, tokenon, que Demócrito, caindo na aporia inevitável que esta geraria, por ser nada, termina por dar-lhe qualidades físicas, considerando-o alguma coisa, tendo assim uma síncrese frágil que não pode salvá-la da crise que permanecia no seu pensamento. Poderíamos aqui delinear desde já todo o pensamento de crise na filosofia e na ciência, o que já deixaríamos para depois, pois antes desejamos caracterizar de modo claro o valor ontológico da crise, para depois estabelecer a análise decadialética desse tema, ou seja, a crítica da crise e a concreção final, já fácil, em vista do que até aqui foi analisado e esclarecido. Posteriormente, então,
poderemos invadir as diversas esferas onde a crise se instala com seus dois períodos antinômicos, que nos auxilia a ter uma visão mais clara e de conjunto da realidade e da identidade. A primeira como nexo das coisas reais e segundo como nexo das ideais, mas que se entrosam no nexo de realidade e de idealidade e no nexo de idealidade da realidade, como tantas vezes já salientamos em nossos livros e ainda teremos ocasião de ressaltar em outras análises com os nossos estudos realizados até aqui nos permitem estabelecer. Caracterizados os conceitos de finitude e de delimitação, um não deve ser reduzido a outro. Um ser é limitado pelos de sua ordem, outros, ou pelos das ordens superiores, e não pelos das ordens inferiores. O Ser Supremo, como não conhece limites, porque o nada, por ser nada, e não ser, não poderia limitá-lo, pois carência de ser é carência de poder, e o nada é carência de tudo. Os seres corpóreos são limitados uns pelos outros e por si mesmos, pela forma, que lhes dá a estrutura ontológica intrínseca. O limite, vimos, é limite de, e limite entre, quando é também um limite extrínseco, pois quando é de alguma coisa, e de o que não é. E é entre, porque porque separa. Mas esse entre funda-se com o primeiro, porque onde termina também começa o outro, como vimos. O limite é assim um ser inerente ao limitado e ao limitante, pois o limita e é também limitado e vice-versa. Até aqui, tudo que a gente já estudou. Mas o devir é uma vitória sobre o limite, porque no devir há a presença de uma atividade. No devir há um ato que atua uma atividade. Há, portanto, algo que ultrapassa o limite ao estabelecer, pois ao estabelecê-lo já ultrapassa. Porque ao declarar onde cessa um ser de ser, declara também onde começa outro a ser. No devir há sempre o atualizar de uma possibilidade, pois dá-se quando o que era em potência se torna em ato. E não esqueçamos que nos referimos aqui apenas ao campo do corpóreo. A limitação não é um puro nada. Ela tem uma positividade. E é, consequentemente, entidade. Uma entidade, porque tudo quanto não é um puro nada é alguma coisa, é um ser, e tem uma entidade. Em si ou em outro, não importa, mas é uma entidade. Em suma, tem entidade quanto não é um puro nada. Os seres finitos podem ser vistos como potenciato, e como tais podem ser observados da seguinte forma. Potenciato, 2 pontos. Na ordem da essência, matéria e forma, composto e específico, ou seja, ele é morfismo, sempre trabalhando com a essência, que seria esse somatório de matéria e forma, e na ordem do ser, essência e existência, ou seja, pegando esse agregado, entendendo ele como uma unidade essencial e comparando com a existência, ou seja, aquilo que você é e aquilo que você está sendo. E você pode aprofundar mais em fazer essa cisão entre aquilo que você é, entre material e formal. Do composto matéria e forma, nasce um existente, surge uma nova forma de reunião de essência e existência, extra status possibilitatis, fora do estado de possibilidade. Surge o ente, id cuius actus est esse, aquele cujo ato é ser, que realiza no pleno exercício do ser o existente. Ou seja, você tem uma constituição material e de repente aparece uma nova forma. Ou seja, aparece um novo ser. Que tem uma distinção genuína de essência e existência. Por isso, extra status possibilitatis. Mas você tem o ser que mistura essência e existência. Aquele cujo ato é ser. Id cuius actus est esse. Que daí separa o ser finito do infinito. Mas o ser finito é crise. A emergência é constitutiva de uma estrutura ontológica, a predisponência é circunstância ambiental. A estrutura ontológica lhe é dada pela forma que tem, e esse se torna efetiva, entra na ordem efetiva do ser, quando inclusa na predisponência, que cooperando com aquela, permite o surgimento da tensão esquemática do ser, que é a sua estrutura ontológica. Sem a predisponência, o ente seria mera possibilidade, pois o ente surge com a sua forma, com as condições predisponentes o admitem, ou seja, tomando o ser apenas puramente, sem a conexão da ilha com a morfê, da morfê com a ilha, ou seja, da forma para a matéria,
nós temos um extra status possibilitatis. Nós temos uma coisa que não consegue existir no mundo, porque não tem meios para existir no mundo, a não ser que por um milagre, como por exemplo a descida de um anjo para cá. Não precisa necessariamente ter um corpo. Para o ser infinito, essas duas coisas se misturam. Então o seu ato já é o seu ser, e o seu ser sempre em ato. Portanto, a gente não vai analisar a estrutura ontológica fora da matéria. A gente vai analisar ela sempre impressa na matéria. Ah, eu quero estudar o ontos do livro. Tá, mas você vai vislumbrar uma matéria também que recebe a forma do livro. Tá bom? Então, assim, é um processo que você não pode perder de vista. Abstraiu essas duas coisas, não devolveu a concreção, você já começa a confundir os termos. Às vezes pode até embaralhar eles. Ou negar a forma, ou negar a matéria. Alguma coisa de errado você vai fazer. Então sempre lembrem disso, é muito importante. É o que nos revela o nexo de realidade quando se trata de seres físicos corpóreos. No mundo das ideias, o nexo desse antecede ao acontecer, porque se dá fora do acontecer, dá-se na idealidade. A idealidade não significa que não tem realidade, só que é uma realidade noética, tá bom? Só que toda ideia tem um objeto referência, que se você aprofundar bem, vai entrar em algum escopo material. A ideia do gênero implica a de suas espécies, mas são contemporâneos. Como a ideia de bem não surge quando o homem a capta. Os pensamentos, que dão nexo de idealidade, já estão dados independentemente do dever dos seres corpóreos. Aqui já entra num aspecto bem platônico dele, no sentido que se você pensa na ideia de cadeira, é porque essa ideia de cadeira já estava virtualizada em você. Tá? Era um meon, que não chega a ser um puro nada. Beleza? Mas quando a gente for estudar Matas Megist, eu falo mais sobre o meon. Se os homens não o captam, tal não implica que sejam meros nadas, tá vendo? Nem tampouco reduzi-los apenas a esquemas abstratos noéticos, pois tem uma realidade formal extramentes, como bem mostrava Dan Scott, que é o esquema concreto, que é o objeto referência que eu tanto falo para vocês. Quando o homem estruturou o esquema ontológico de totalidade, este já era um esquema de realidade, que a ideação humana poderia estruturar como fez. A idealidade da realidade é real, independentemente do homem, ou seja, a possibilidade de construção de esquemas intelectuais é uma potência, então não é um nada, embora não esteja acontecendo num momento específico. Eu sei que é chato isso aqui, mas não é tão difícil vocês pensarem um pouquinho. Se este não tivesse surgido, haveria sempre a possibilidade de um ser intelectual qualquer, possibilidade de um ser intelectual qualquer poder captá-la, ou seja, uma hora perceber essa ideia. É fácil compreender-se essa afirmativa se atentarmos para o seguinte: o que se acha ainda na profundeza da Terra pode ser objeto de especulação de caráter científico e filosófico, mas falta-nos a suficiente experimentação para dizermos com toda segurança que é assim ou de outro modo. É por isso que ele falava, na fase 2, que a filosofia concreta ela é uma possibilidade que ele atualizou, mas que se ele não tivesse feito, uma hora ou outra alguém ia pensar nisso. Alguns autores chegaram a vislumbrá-la, mas nenhum estudou ela igual o Mário estudou. Mas uma hora ou outra ia aparecer alguém assim na história. É como quase que se fosse uma inevitabilidade. Por favor, não misturem Mário com Hegel, por gentileza. É fácil compreender-se essa afirmativa se assentarmos para o seguinte: o que se acha ainda na profundeza... isso que eu já li, desculpa, gente. Todos os pensamentos que o homem pode captar do que lhe é inteligível estão em estado potencial para o seu espírito. Ao conhecê-los, poderá ver que eles são deste ou daquele modo, e poderá captar o nexo de idealidade que a realidade possui. Todo o universo é um grande pensamento nesse sentido, do qual podemos inferir conexionadamente um número ilimitado de pensamentos, segundo o grau de esquemática que possuímos. Então, quanto mais inteligente, mais ideias você consegue trabalhar simultaneamente. Quanto mais burro, você tem que se focar em coisas bem ligeiras, assim, bem pormenores, para não dar confusão. O nosso ato de pensar, que é psicológico, é o ato de captar o nexo da idealidade que há na realidade. Esse nexo que captamos não é falso, pode ser verdadeiro, total, não totaliter. Não captamos totalmente o nexo de toda a idealidade do ser,
porque precisaríamos de uma mente infinita para tal realizar. Mas podemos captar, segundo a nossa esquemática, o nexo da realidade, que está na realidade das coisas. Ou seja, a concreção que a gente estuda, né, a matrix que a gente estuda, é segundo as nossas possibilidades, tá bom? A perfeição da concreção e da matrix megiste, numa mente finita, não pode ser realizada, tá? Mas eu achei que a filosofia concreta seria definitiva e a matrix megiste também. Não, o conhecimento de Deus é definitivo, o nosso nunca é, a não ser por milagre. Dessa forma, colocamos dialeticamente o nosso pensamento. Salvamos-nos do ceticismo e do dogmatismo, que são duas posições de crise sobre a possibilidade gnoseológica do homem. Este pensamento que a mente humana abstrai não subsistem de per se, mas estão no nexo da realidade, que também é ideal. A mente humana realiza a farese aristotélica, a abstrax escolásticos, a abstração das formalidades, e as conexiona numa ordem de simultaneidade. Se as pereiras estão aqui e ali, em continentes diversos, estão todas formalmente ubiquadas na sua espécie, que formalmente está no seu gênero, embora os indivíduos se dispersem pelo mundo, ou seja, a forma é simultânea, tá? É totassimo. A realidade tem um nexo de causa e efeito, e esse nexo é traduzido formalmente pela hierarquia dos conceitos. A gente sempre vai subindo os degraus e buscando aqueles conceitos que geram outros conceitos. Há assim uma analogia entre a ordem ontic e ontológica, analogia que admite, porém, uma única exceção, a que consiste em admitir que a mente humana é capaz de distinguir o que não é distinto ex natura rei, da natureza da coisa. A nossa cabeça realmente consegue penetrar por essa analogia e fazer distinções, graças às distinções que o tomismo, por exemplo, existe. A filosofia voltada para distinções. Esses entes sem correspondência na realidade são chamados de entes da razão. Essas abstrações que a gente faz. O entia rationes. Meramente conceituais. E seu único fundamento está na mente humana e não nas coisas. Mas que geralmente tem um objeto referência, tá bom? Ainda que seja de modo simbólico. Tipo assim, o número não tem um objeto referência, né? Onticamente. Mas tem um valor ontológico. Entendeu? Então é isso que eu estou querendo dizer. Tá? A sua realidade seria apenas conceitual e não real. Real. Nem muito menos real física, o que não é matéria pacífica da filosofia. Mas teríamos que abordar aqui um tema de ontologia cujo esclarecimento não é necessário para o desenvolvimento de nossa tese, que é o da possibilidade de uma construção da filosofia da crise e, consequentemente, ter uma visão crítica da crise do existir finito. Aí vem uma nota. Na verdade, há mais que analogia entre ordem real e ideal, pois há aspectos unívocos que não poderíamos tratar aqui, que são examinados exclusivamente em filosofia concreta, pois exigem um amplo estudo de nomes comuns dos seres, o que leva a examinar o tema da analogia, da equivocidade e da universidade em campos que ultrapassam desse trabalho. A gente fala disso outro dia, tá? Esse assunto é extremamente irritante e muito complicado. Um dia eu faço ainda um vídeo sobre universidade e equivocidade no Mário Ferreira. Eu deveria ter feito já, mas eu decidi me limitar ao vídeo sobre teoria das assistências. Tá? Mas eu posso fazer um outro vídeo sobre isso em algum outro momento. Por hoje é só. Né? O capítulo ele realmente foi bem curtinho e foi basicamente um apanhado. Para quem não captou a mensagem subliminar, a ontologia da crise está na distinção entre essência e existência, que no ser finito se misturam, por esse motivo e outros mais que ele não entra em crise, porque não tem separação nele. É tudo transcendente. Sabendo disso, a gente pode especular uma filosofia da crise, aquela filosofia que entende a crise da essência barra existência, e a filosofia da decrise, que é a filosofia que não entende isso, que é a filosofia que não entendendo essência e existência, confundindo-as, não entendendo o ser, não entendendo o sendo, não entendendo o ente, realiza diácrises, síncreses ou sincreses. O próximo capítulo, deixa eu ver aqui o que vai acontecer no próximo capítulo. Eu não lembro, eu tinha decorado o sumário, mas eu já esqueci. Minha memória é horrível. Os fatores emergentes e predisponentes. A gente vai estudar emergência e predisponência mais uma vez, hein? Então, para quem não captou no vídeo passado, quinta-feira tem uma nova chance. Então é isso, muito obrigado. Fique com Deus, até a próxima
quinta-feira a gente se vê novamente, beleza? Tchau, tchau.